Estamos aqui novamente com um novo episódio da Reforma Tributária que poderá mudar o jogo. Hoje eu tenho dois convidados, Bárbara editora e jornalista do Jota. André, meu fiel escudeiro do tema aí, no papel hoje não sei se ele vai ser o Batman de novo, mas que vem para contribuir com as nossas discussões. Vou passar para vocês se apresentarem, depois a gente faz o nosso bate-papo. André? Olá, Bel. Olá, Bárbara. Obrigado por mais essa conversa, bastante tema interessante para a gente trazer, conversar. Acho que a reforma tributária traz, né, cada dia tem coisa nova, cada dia um tema novo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, olá. Primeiro, queria agradecer muito a oportunidade. Estou muito feliz, um pouco nervosa de participar aqui com vocês, mas, enfim, reforma tributária é um tema que é muito apetitoso, muito saboroso e que tem muita coisa para conversar. Então, estou bastante ansiosa pela nossa conversa, que tenho certeza que vai ser maravilhosa. Que legal. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, pode ser? Queria saber quem é a Bárbara, além do Jota. Bom, eu sou editora de tributos do Jota. Estou no Jota desde que o Jota nasceu, mas já trabalho faz uns 9 anos, mas já trabalho com tributação, né? Sou jornalista, mas bastante focada nessa questão de tributação já faz algum tempo, basicamente desde que eu me formei. Antes de trabalhar no Jota, eu trabalhei no Valor Econômico, também na editoria de legislação e tributos. Primeiro aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, depois mudei para Brasília e aí mudei para o Jota. Bom, sua pergunta é, na verdade, o que eu sou para além do meu trabalho, né? Bom, eu amo jornalismo, mas nos meus tempos vagos gosto muito de ficar em casa. Eu tenho uma casinha que é um pouquinho distante de Brasília, então eu gosto muito de plantar, tenho a minha hortinha pequenininha, então gosto muito no meu tempo livre de ficar um pouquinho com a natureza, com as árvores, e gosto muito de cantar também. Achamos uma artista! Eu, enfim, canto há muitos anos, nunca profissionalmente, nunca consegui ganhar muito dinheiro com isso, mas amo música, então estou constantemente cantando, constantemente pensando em música. Então, acho que é isso E acho que também é bom, eu falo que é bom para mexer do outro lado do cérebro, porque eu acho que a gente trabalha com tributação, é tão racional, é sempre tão, na realidade, tão política, que eu acho que música e estar um pouquinho com a natureza é uma coisa que eu gosto de fazer para deixar um pouquinho tudo de lado e trabalhar com o outro lado do cérebro. Ai, já que você contou, eu vou contar o meu lado artístico também. Por favor. Sou dançarina profissional. Uau! Fiz faculdade de dança e direito ao mesmo tempo, mas eu acho que é um pouco desse mix, né, da arte, do racional, e no fim, pra gente ter uma questão de sobrevivência, né, Bárbara? Exatamente. Eu vou decepcionar a audiência, não tenho nenhuma característica artística para trazer. Não, mas você vai contribuir bastante aqui. E eu queria, né, hoje a gente veio para contar um pouco a fase que a gente está da reforma aprovada, e agora a gente começa esse cenário todo de regulamentação. O Congresso ali pegando fogo, os grupos de trabalho do lado do Ministério ali também da Fazenda se preparando. E queria ouvir sua opinião. Começamos com o pé direito ou não nesse momento de regulamentação? Olha, eu acho que a gente começou o ano, depois queria ouvir também a opinião de vocês, mas na minha opinião a gente começou o ano um pouquinho estranho. Digamos assim, eu acho que ainda é cedo, podemos ainda começar com o pé direito, mas por enquanto eu acho que, a gente vai tratar um pouquinho disso, mas por enquanto acho que tudo está um pouquinho estranho, né? Teve a questão dos grupos de trabalho, a gente sabe que esse ano vai ser muito forte na questão da regulamentação. Eu não sei se a gente vai ter talvez até mais trabalho do que no ano passado, né? Com a questão, com todas as incertezas em torno da aprovação, mas a questão é que a gente tem um tempo curto para essa regulamentação. A gente tem um ano que é ano eleitoral, né? E começaram com os grupos de trabalho, porém sem a iniciativa privada. A gente sabe que isso incomodou um pouco, fez com que começassem a surgir essa ideia desses grupos de trabalho paralelos, digamos assim, na Câmara. Então, eu acho que começou um pouco estranho, mas eu acho que ainda tem muito trabalho aí pela frente. Quer dizer, o Congresso começou agora, só, né? Então,
Eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, muita água ainda para rolar e vamos ver como é que fica. Legal. André, falando um pouco da sua visão das empresas aí, né, dos nossos clientes. Tá todo mundo #ansioso? Tá todo mundo #ansioso. Muita gente querendo contribuir, acho que as empresas nos procuram até para entender como elas podem contribuir no debate, como elas podem acessar os grupos de trabalho, porque está todo mundo ansioso, preocupado, né, com as alterações que vêm e querendo participar para que a gente tenha a reforma que seja boa para todo mundo, né, traga de fato a mudança e algo bom para as empresas, né. E aproveitando até para perguntar para a Bárbara, como você enxerga que se comportarão as lideranças políticas? Pensando na PEC, a gente tinha os relatores que tiveram papéis essenciais, os presidentes das casas também. Como você vê a participação deles agora nesse período já de lei complementar e não mais de emenda constitucional? Olha, é muito interessante. Eu acho que, claro, tudo a gente vai ver aí agora, né, que começou de fato o ano nas casas, né? Eu acho que toda essa questão, e aí a gente estava aqui falando de reforma tributária, mas a gente tem vários outros assuntos no Congresso tributários também. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem a questão da tramitação e tem a questão, claro, de você estar à frente, né? E eu acho que isso vai pegar muito agora, né? Eu acho que esse movimento do executivo abrir esses grupos de trabalho sem a participação da iniciativa privada, eu acho que já despertou um pouco essa questão do protagonismo político. Essa questão de, ok, vocês vão discutir isso, mas agora que chegou nesse momento, vocês vão excluir as empresas, vocês vão excluir a iniciativa privada e fazer um papo só entre fiscos, só entre Receita, PGFN, estados, municípios. Então, eu acho que isso já criou um pouco como que eu posso dizer? Essa outra faceta no legislativo de querer mais protagonismo. Eu acho que junto a isso, eu sei que esse não é o assunto para a gente tratar aqui, mas junto disso a gente tem a MP 1202 tramitando, que eu acho que o Congresso já está com uma insatisfação em relação a isso, acho que o Congresso já está com uma insatisfação de, peraí, a gente manteve essa desoneração, e aí vocês vêm aqui e vocês, executivo, né? Vocês vêm aqui e por uma MP desfazem o que a gente fez, sendo que a gente já derrubou o veto, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em reforma tributária, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas coisas, né? Eu acho que tem a parte técnica, tem a simplificação, tem melhorar o sistema tributário, mas não dá para a gente desvincular isso de uma parte que é profundamente política, né? Eu acho que a reforma tributária é profundamente política e vai exigir agora, não sei se mais ou menos do que antes, mas vai exigir muito jogo de cintura do Executivo, do Ministério da Fazenda, da Presidência, para que a gente consiga passar de uma forma satisfatória essas leis complementares, né? E aí, te ouvindo, né, ouvindo um pouco o André, tem muito a cara de um jogo mesmo, né? Quais são as peças principais, como é que as peças vão se comportar e etc. E tudo isso tem que, de alguma forma, tem que ter um flow aí, né? Um fluxo, todo mundo para o mesmo lado. Mas eu acho que há uma sensação, um ambiente de que essa falta de participação hoje da iniciativa privada vai gerar uma surpresa ou uma insegurança ou o pior cenário, que é um contencioso futuro, né? Todo mundo trabalhou para estudar, se preparar, contribuir para a estrutura da reforma e eu acho que estava todo mundo esperando ser convidado para a festa, né? Você não quer receber o convite lá com a festa pronta, com o bolo decidido e tudo mais, que não necessariamente é aquele sabor que você queria. Então, acho que do nosso lado aqui, da consultoria, que a gente tem apoiado os nossos clientes, tem-se um pouco dessa frustração, mas mais do que a frustração, é o receio de não dar certo, né? A gente acha que teve um mega avanço da aprovação, mas agora as coisas precisam acontecer, a gente até brinca um pouco que
os pilares da reforma do consumo no Brasil, ele tem um desenho de grandes engrenagens. E essas engrenagens precisam rodar assim, de forma perfeita. Entrou um grão de areia ali, dá uma certa travada. Então, acho que tem bastante receio em relação a isso e, por isso, a vontade, né, de participar. E foi bastante curioso, né? Não sei se vocês concordam da gente ter, talvez, 2 grandes grupos de trabalho aqui. Será que eles vão se conversar? Não vão se conversar? Vão se conflitar ou não? O que deve prevalecer? Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Não, e Isabel, essa analogia que você fez com a festa eu acho perfeita, porque eu acho que a iniciativa privada foi bastante chamada durante todo esse processo. Foi chamada no Ministério da Fazenda, enfim, teve bastante contribuição. Então, eu acho que teve um pouco esse estranhamento e eu acho que começa a surgir um medo que além da regulamentação por lei complementar, a questão, o quanto que vai ficar aberto para normas infralegais. Então, para instrução normativa, isso é uma questão que, assim, é cedo para saber, claro, porque a gente tem ainda muitos anos de transição, mas eu acho que não dá para ignorar que todo tributarista tem um medo muito grande de portaria, de instrução normativa. Então, a gente pega, por exemplo, um exemplo que não cabe mais, porque esses tributos vão acabar. Mas, vamos supor, PIS e COFINS. A gente tem a não cumulatividade, que na teoria é linda, é maravilhosa, né? Mas que a gente teve muitas leis e muitas portarias e muitas instruções normativas que, na prática, foram fazendo com que seja um pesadelo. PIS e COFINS hoje, assim, a questão caos, do creditamento, né? É um caos completo, né? Então, eu acho que sim, existe esse medo, eu acho que esse medo vem do nosso sistema tributário atual, né? E eu acho que é um complemento aí que vai estar presente, né? Acho que esse medo de voltar ao que a gente tem hoje, ele é muito presente. Por mais que é inegável que a reforma tributária vai criar um sistema tributário que é melhor do que o que a gente tem agora, né? Menos complexo, espera-se que para a maioria dos setores, com uma carga tributária menor, com uma alíquota menor. Então, assim, mas tem esse monstro que ainda está rondando, né? Porque a gente ainda vai conviver com esses tributos atuais por um tempo, né? Até eles acabarem efetivamente. Tá, agora eu queria tocar num assunto para você falar um pouco tecnicamente e para a Bárbara um pouco do como deve estar esses bastidores. Imposto seletivo. O que a gente tem de angústias, né? Desabafos em relação ao seletivo? Se você puder dividir um pouco, André, depois passo para a Bárbara para ela passar a visão dela. Ou o imposto do pecado, né? O imposto seletivo, acho que a preocupação que a gente principal, não é a única, mas a principal é se estarei ou não. Né? Se vou estar no rol ou se algum fornecedor meu estará, porque isso impactará também os meus cálculos. E mais, se estarei, como ajustarei os meus sistemas para que o imposto seletivo seja calculado durante a transição, porque foi criado, não sei se é inovação, mas algo que eu, pelo menos, nunca tinha visto, é que um imposto novo, criado agora, fará parte da base de cálculo dos impostos antigos. Então, isso trará uma complexidade nos sistemas atuais muito grande, porque a gente sabe que não é simples eu ir lá e mudar meu RP, que normalmente são RPs globais, já desenhados para uma estrutura mais simples do que a brasileira, que já tem uma adaptação gigante para caber aqui no nosso país, e agora eu vou ter que, além de tudo, criar um sistema novo e mexer no que eu já tinha antigamente. Então, assim, a preocupação é grande e mais. Qual vai ser a carga, né? Quanto vai ser essa alíquota? Quanto isso vai impactar em preço, né, futuro, né? A gente sabe do IBS, teve o estudo do governo do IBS, da CBS ali, para trazer um número para aquele momento, mas para o IS não. Né? Para o IS a gente está totalmente no escuro, não sabe o que virá. Né? Acho que as únicas empresas ou os únicos setores que estão, tá bom, eu sei que vai ser aplicável, é tabaco e bebida alcoólica. O resto está todo mundo, não sei se será aplicável. E esse é um elemento político, você imagina como que o seletivo se encaixa aí nesses bastidores todos, Bárbara? Eu acho que, para mim, essa questão do seletivo, eu acho que é um dos temas... Eu pessoalmente confesso que eu gosto muito dessa discussão sobre imposto seletivo, sobre
sobre o que vai incidir esse seletivo, né? Que, lembrando, é aquele tributo que vai incidir sobre produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente também, né? A reforma traz especificamente essa questão do meio ambiente, que eu acho bastante interessante. Eu acho que sim, bebidas e tabaco, sabes que vai ter. Agora, eu acho que vai ter uma outra discussão que, ok, bebidas, pegando especificamente bebidas, como que a gente vai tributar? Então, a gente vai tributar todas as bebidas de forma igual, pelo seletivo? A gente sabe que em outros países da União Europeia, por exemplo, a gente tem um escalonamento pela quantidade, pelo nível alcoólico, não sei se é esse o termo exato, então, assim, seria basicamente você tributar mais um whisky do que uma cerveja, né? Então, acho que essa discussão vai ser bastante interessante, mas eu acho que o seletivo cai totalmente nessa discussão política, né? Então, pegando um exemplo, agrotóxicos, né? Eu acho que tem muita gente que defende a tributação, né, a incidência do seletivo sobre os agrotóxicos, mas a gente sabe que a gente tem uma bancada ruralista enorme, né, no Senado e na Câmara, e como que isso passa, ou como que isso não passa, né? A gente tem também esse adicional aí para mineração, para exploração em geral, que isso a gente sabe que o setor está bastante incomodado, né, com isso. Então, assim, acho que essa questão do seletivo vai ser uma discussão enorme e vai ser muito interessante a gente ver como é que isso vai desenrolar, né? Tinha uma discussão, mas que eu não vejo indo muito para frente sobre ultraprocessados, né? Mas não vejo também, não sei, não vejo muito um ambiente para isso para frente, mas acho que isso também deve aparecer aí em algum momento, né? Na sua visão, a gente vai ter fortes emoções ainda? Ou a grande emoção já ficou com a aprovação da emenda constitucional? Fortíssimas emoções. Eu não sei se eu estou preparada. Nem eu. Eu lembro que no final do ano passado, eu não lembro com quem que eu estava conversando, e a pessoa falou assim, o bom que agora passou a reforma, ano que vem vai ser mais tranquilo. Eu falei, nem um pouco, porque agora, olha... só assim, jogando por cima, né? A gente tem seletivo, a gente tem comitê gestor, a gente tem toda a questão de como vai se dar mesmo o recolhimento dos tributos. A gente tem cesta básica, isso vai ser uma discussão enorme também. A gente vai ter como estados, municípios, a gente vai ter uma discussão sobre como vai ser o novo CARF. Perfeito. Né? Fiscalização. A fiscalização. Então, assim, tem muitos temas. Ainda não está claro quantas leis complementares vão ser. É verdade, né? A gente não sabe quantas, né? O API chegou a falar em 3 leis complementares. Não sei, podem ser mais, de repente, porque realmente são muitos temas. Então, eu acho que vai... E ainda com essa criação desses 2 grupos de trabalho, que a gente não sabe como eles vão se relacionar, eu acho que a gente... tem aí um cenário de fortíssimas emoções para frente. E você, André? Eu tô na mesma linha, né? Acho que aproveita para descansar um pouco, é isso? É inegável. Acho que quem descansou agora em dezembro e janeiro descansou, porque vem fortes emoções, muita coisa para a gente acompanhar, muitos impactos para a gente mensurar. Acho que cabe aqui a nós, como tributaristas, sermos protagonistas e aproveitar, porque toda mudança traz oportunidade, né? Eu já disse isso em outros episódios, então ser protagonista e atuar a partir de agora, você consegue ser o primeiro ou talvez aproveitar as melhores oportunidades que a reforma pode trazer. É um fato, vai acontecer, então vamos aproveitar para fazer da melhor forma para a gente, né? Legal. E aí, Bárbara, uma última pergunta. E fique tranquila que você vai ter que voltar muitas vezes aqui com a gente, né? É um prazer. Sempre que vocês chamarem, estarei por aqui. E aí, última, você vai dar a palhinha, você já vem preparada para cantar alguma coisa, tá? Você já vai pensando qual você quer. Mas o que você imagina, ou se puder dividir com a gente, assim... Tá pegando fogo mesmo, os grupos estão super reunidos, a coisa tá acontecendo, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo estudando, assim, porque como a gente não tem muito acesso, né, a gente tem as notícias, mas a coisa tá pegando fogo mesmo? Eu acho que vai ter, nesse primeiro momento, essa questão da reforma tributária, junto com as discussões sobre a MP 1202. Acho que vai pegar fogo, acho que a gente vai ver muitas discussões sobre isso. Eu sei que, por exemplo, por parte de estados e municípios já está uma discussão super quente também.
Então, e eu tenho uma pergunta também para vocês. Posso fazer? Ixi, não estava preparada, mas vamos tentar. Queria saber de quais desses temas para regulamentação, qual que vocês acham que vai ser o mais polêmico ou qual que vocês acham que as empresas devem estar mais de olho porque é digamos assim, mais fundamental para elas pelos próximos anos. Porque no fim das contas a gente está falando do comecinho numa discussão que vai perdurar por anos e anos, né? Perfeito. Quer responder primeiro? Eu vou dizer, acho que o meu... Tomara que não seja o mesmo que o meu, senão vou ter que pensar em outro. Eu vou dizer, acho que o meu, assim, a minha... Eu tenho dúvida em todos os pontos, né? Acho que todo mundo tem, estamos começando, mas o que mais me deixa com um ponto de interrogação na cabeça é como vai se comportar o IPI. A gente tinha que o IPI ia ser extinto. Ele não foi extinto, ele foi reduzido a zero as alíquotas. Ali teremos talvez uma alíquota para os produtos que são produzidos na Zona Franca, mas fora dela. Não sabemos quanto. Mas uma vez que não está extinto e os outros produtos estão alíquota zero, como vai ser... qual vai ser o mecanismo de proteção para que não haja um reaproveitamento do IPI como balizador da carga tributária do país, igual queria se fazer anteriormente? Eu acho que um ponto bastante sensível, que está todo mundo com receio de como isso deve funcionar, é o tal do split payment, que é uma mudança de paradigma, uma mudança total, né? Hoje as empresas se aproveitam de créditos fiscais naquilo que está visível no documento fiscal. Se eu trago uma vinculação financeira daquela operação, tudo bem que o Brasil é excelente em vários pontos, a gente tem nossos defeitos, mas a gente é excelente, né? Quando a gente pensa na evolução do nosso sistema bancário, nosso sistema SPED, então a gente é bom para fazer coisas. Mas eu fazer uma vinculação à liquidação financeira daquela invoice, para as empresas do Brasil é uma mudança de paradigma gigante, essas vinculações. E dois, que eu acho que talvez se isso funcionar muito bem, foi uma sacada bastante inteligente por parte do governo, que ele vai dividir a responsabilidade com as grandes empresas. Você vai fiscalizar o seu fornecedor se ele pagou para você poder aproveitar um crédito. Então, é uma forma de você dividir a responsabilidade de fiscalização com as empresas no Brasil, né? Porque provavelmente vai ter uma carga alta, pulverizando a tributação. Infelizmente, a gente é um país de sonegação alta. Então, o governo precisa de mecanismo de garantir a arrecadação. Então, o split payment, assim, como deve funcionar, assim, há um environment aí bastante importante, eu acho que das empresas, de como isso deve se comportar, porque muda sistema, muda governança, muda estratégias comerciais. Então, para mim, esse eu tenho bastante curiosidade de como ele deve funcionar. Posso fazer a última pergunta, prometo. Ela é toda nossa, André! Como você vê que as eleições municipais que a gente tem esse ano pode ajudar ou atrapalhar na questão das leis complementares, né? Porque a gente sabe que é algo que vai impactar muito no poder dos municípios daqui para frente. Então, como isso pode ajudar ou atrapalhar nesse processo de lei complementar? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que acho que poderia render diversas respostas. Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que atrapalha, sim. Eu acho que atrapalha principalmente porque a partir do meio do ano, a gente sabe que as coisas vão ficar muito mais difíceis, que o Congresso tende a dar uma esfriada, porque Outro foco, né? É isso, muda o foco e começa aquele clima de eleições. Tudo vai girar em torno das eleições, a gente sabe. Então, eu acho que atrapalha no sentido de precisamos aprovar essas leis esse ano, essas leis complementares esse ano, e temos um prazo curto para isso. Então, eu acho que o governo vai ter que correr, todo mundo vai ter que correr para conseguir até o quanto antes, né, aprovar isso. Porque senão, eu acho que se no ano passado a gente tinha essa impressão de, olha, primeiro ano de governo, agora é a hora de aprovar uma reforma tributária, nesse segundo ano a gente vai ter essa mesma pressão, porém com agora é a hora de aprovar a regulamentação da reforma tributária. Então, sim, acho que na minha opinião é péssimo, porque eu acho que encurta o período e coloca um ruído a mais aí na tramitação dessas leis complementares. Então, eu acho que é mais um elemento aí para a gente colocar na balança da dificuldade que vai ser
passar isso esse ano. Que eu acho que o governo conseguiu no ano passado se articular muito bem no Congresso para passar todas as agendas prioritárias, inclusive a reforma tributária. Então, eu acho que esse ano vai ser um desenrolar aí e que vai exigir, de novo, muito jogo de cintura do Executivo. E tomara que esse encurtamento de tempo não traga pontos que possam gerar contencioso no futuro, né? É o que a gente espera e acho que é um pouco a gente transmitir um pouco da frustração da iniciativa privada de não participar. A gente entende de outro lado, talvez, que se abrir e não cumprir o prazo, né? A gente não sabe os detalhes do cronograma ali de aprovação, mas a gente sabe que talvez daqui 2 meses alguma coisa venha por aí, né? Já para a gente começar a entender, estudar e começar a participar efetivamente, né? Queria super agradecer, André e Bárbara, foi um prazer ter vocês dois aqui. Na próxima vez a gente quer você aqui se apresentando, mostrando esse seu lado artístico que eu fiquei super curiosa. A gente brinca que é você, né? Qual é o seu lado B? E a gente vai ficar curiosa com certeza. A gente vai ter muito, muito tema para discutir. Obrigada a todos por nos ouvir mais uma vez. Em breve, novos episódios da Reforma Tributária que poderá mudar o jogo. Poderá não, já mudou o jogo.